resolução de exercícios. Agora a gente vai para o exercício 2. O exercício 2 é este aqui. E o que ele fala? Ele fala que um fazendeiro irá utilizar 600 metros de cerca para cercar um curral no formato de um semicírculo no alto de um retângulo, como mostra a figura. Encontre as dimensões que maximizam a área cercada. Bom, primeiro de tudo, como mostra a figura, temos aqui a nossa figura. O que ele quer fazer então? Ele quer pegar esses 600 metros de cerca e usar em toda essa borda do nosso curral aqui, certo? Então, como a gente faz isso, tal que essa área interna aqui seja a maior possível, certo? Então, para variar, a gente tem um valor para juntar as variáveis e depois a gente vai precisar da função área, certo? Então, vamos ver e colocar mais informações nesse nosso desenho. Para começar, é interessante a gente lembrar que isso aqui é um semicírculo, então a gente tem que essa medida aqui, ela é um R, ela é o raio. A gente vai ter isso vai ser bem importante, porque em círculos a variável que nos é importante é o raio. Se a gente tem o raio aqui, a gente também sabe que aqui desse lado também é raio. Então, essa medida aqui de baixo, a gente já pode escrever que ela vai ser 2 R's, certo? Por quê? Por causa que ela é do mesmo tamanho dessa medida, porque isso daqui, o exercício nos disse que é um retângulo, certo? Tá, mas ainda me falta esse lado do retângulo, que eu não sei, vou colocar aqui L, certo? Então, a gente já conseguiu aqui todas as medidas que a gente precisa. Vamos começar com quais foram as informações que eles nos deram. Usando a informação do exercício, o que a gente tem? Esses 600 metros, que vai ser toda a borda desse nosso curral. Então, o que a gente vai ter? Esse pedaço, que é L, mais esse pedaço, 2R, mais esse pedaço aqui, que também é L, e mais esse meio círculo aqui inteiro. Como é que a gente calcula o meio círculo? Bom, a gente pode lembrar que a circunferência é 2πr, e se a gente só quer metade, então meia circunferência vai ser só πr. Então eu ainda tenho que somar πr aqui na nossa conta. E quanto tem que dar todos esses valores, que são onde a gente vai colocar cerca, isso tem que dar 600. Agora é só questão da gente organizar um pouquinho essa conta aqui. Tem vários jeitos de escrever. Dá para colocar 2L mais 2R mais πr igual a 600. E a gente ainda poderia, se a gente quiser, juntar essas duas informações colocando o R em evidência. Mas, vendo que aqui eu tenho um produtinho, tudo bem, isso aqui é uma constante, eu acho que fica mais bonitinho a gente olhar assim mesmo. Vou trabalhar com esse daqui, mas fique à vontade para trabalhar de outro jeito. Agora a gente tem que lembrar o que o exercício quer. E o que o exercício quer? Quer área máxima, certo? E como é que eu vou calcular então a área, logicamente em função de L e em função de R, desse curral? A gente tem que lembrar então que esse pedaço aqui é um retângulo. Se ele é um retângulo, a área é 2R vezes o L, mas a gente tem que calcular a área desse semicírculo. De novo, vamos fazer aqui um puxadinho. A área de um círculo completo é πr ao quadrado. Como eu só tenho meio círculo, então a área dessa figura aqui vai ser πr ao quadrado sobre 2. Então aqui eu ainda tenho que somar πr ao quadrado sobre 2. E aqui então a gente tem a nossa área, só que com duas variáveis, como a gente não quer. Então a gente vai ter que fazer o quê? Isolar uma variável nessa conta, o R ou o L, e substituir aqui para a gente conseguir uma variável só. Eu decidi por isolar aqui o L, então eu teria 2L igual a 600 menos 2R menos πr, e aquele 2 tem que passar dividindo, então eu vou ter 600 menos 2R menos πr sobre 2. Poderia simplificar esse aqui e esse aqui, mas não sei ainda até que ponto vale a pena. Então eu vou deixar o L desse jeito aqui,
E o que eu vou fazer com ele? Vou substituir nessa conta para a gente trabalhar com uma variável só. Como que vai ficar a nossa conta? Agora a nossa área vai depender somente de R, vai ser 2 vezes R vezes L. L é todo aquele negócio feio ali, 600 menos 2R menos πr sobre 2, mais πr ao quadrado sobre 2. Olha que interessante. Eu não simplifiquei antes aqui, mas agora vai valer a pena, ó. Eu vou jogar esses dois caras fora e vou aproveitar e vou multiplicar esse R por todo mundo. Lembrando que esse R está multiplicando toda a fração, então por isso que tem que multiplicar todo mundo. Como é que vai ficar? A área, em relação somente ao raio, vai ser 600R menos 2R quadrado menos πr ao quadrado mais πr ao quadrado sobre 2. Antes de derivar igualar a zero, eu vou juntar esses dois caras aqui, porque eles são bem parecidos. Então, vai ficar A de R é 600R menos 2R ao quadrado. Aqui eu devo um inteiro e eu tenho metade. Então, o que acontece? Me falta metade. Então, é π menos πr ao quadrado sobre 2. E aí sim, eu poderia colocar algum R em evidência, alguma coisa assim, mas aquela ideia, se colocar R em evidência, quando eu derivar, eu vou ter que usar a regra do produto. E assim, polinômiozinho bem tranquilo de derivar. Aí, qual é a velha história? A velha história é que a gente vai ter uma função que tem máximos e mínimos, e a gente vai tentar descobrir quem são esses pontos, como a gente faz isso, derivando a nossa função e igualando a zero, certo? Todos os exercícios caem na mesma situação. Derivando e igualando a zero, como é que vai ficar? A linha de R igual a zero, derivada desse 600, derivada desse menos 4R, derivada desse vai ficar menos 2πr sobre 2, igual a zero. Antes de qualquer coisa, vou simplificar esse 2 com esse 2, e aí já eu não tenho muito o que fazer, vou ter que agora colocar o nosso R aqui em evidência. Colocando o R em evidência, eu vou ficar com a seguinte situação: menos R, 4, mais π. Repara que menos R vezes 4 vai dar esse daqui, e menos R vezes π vai dar essa parte aqui. Isso vai ser igual a zero. Ou ainda, a gente pode escrever que o R, 4 mais π, vai ser igual a 600. E esse aqui, que é uma constante, a gente vai passar dividindo. Então, vai ficar 600 dividido por 4 mais π. E aí que a gente encontra o valor do nosso R. Não é um número bonitinho, a gente poderia aproximar ele usando uma calculadora. Aproximadamente, ele seria 84,01. Lembrando que o exercício não terminou ainda. A gente tem duas medidas, a gente precisa achar o raio e o valor de L. Então, agora eu preciso substituir nessa conta. Então, vou reescrevê-la lá embaixo e vamos tentar calcular o valor de L. Aí, eu posso resolver de duas maneiras. Eu posso tanto substituir o R, este R, nessa conta, e descobrir também um valor, uma formulazinha assim, um pouquinho mais feia, quanto eu posso usar a aproximação. Como é que vai ficar então? Eu poderia pôr primeiro esse R em evidência para poder substituir em um lugar só, e a gente teria 600 menos R, 2 mais π, dividido por 2. Talvez ajude um pouquinho, diminui um pouco o tanto de lugar que a gente tem que substituir. Opa, aqui é 600. Vai ficar como, então? 600 menos 600 dividido por 4 mais π, que multiplica 2 mais π sobre 2. Poderia tirar o mínimo, dar uma organizada nisso. Depois de algumas simplificações, vai ficar 600 mais 4π. Repara que deu exatamente o mesmo valor do raio, ou seja, o nosso L, usando a aproximação, o L é 84,01 também, certo? Então, aqui, agora sim, a gente terminou todas as medidas. Vamos dar
uma olhadinha no GeoGebra se essa função é muito feia. Tá aqui então, a nossa função é horrível. Repara que ela é uma parábola, mas bem estreitinha, certo? Ela é muito alta. Se a gente diminuir os valores aqui, ó, eles até que são razoáveis pra gente, mas ela é muito alta. Mas tudo bem, o GeoGebra é um cara legal que ele nos dá aquela situação da otimização. Então, se eu clicar na função, já apareceu o ponto A, que se eu olhar lá, tá aqui, 84,01 aproximadamente o valor do x. Esse x aqui, ele está representando o raio. Logicamente que para a gente achar o L, teria que substituir da mesma forma. Mas tá aí, mais um exercício que a gente acertou. Porém, a gente não terminou ainda. Faltou a gente colocar a resposta. Então, reparem que o nosso exercício só falava do formato, que é um semicírculo no alto de um retângulo. Então, como a nossa figura não tinha informação nenhuma, eu tentei escrever de um jeito que aparecesse tudo que a gente precisasse. Então, o semicírculo deverá ter raio igual a 84,01 metros. Repara que como o exercício deu medidas, a gente tem que responder com as medidas, de onde o comprimento do retângulo deverá ser o dobro, certo? Não tem muito o que fazer. Isso eu fiz porque daí fica claro quem seria a largura. A largura do retângulo deverá ser 84. Aí sim, a gente tem aqui mais um exercício resolvido, certo? Vamos para o próximo.